eu resolvi ministrar duas noites de aula para olhar qual é a verdadeira causa do bloqueio ou da escassez financeira e qual é o ganho em você permanecer na escassez financeira. Essa é a pergunta principal. Todos nós que falamos ou ouvimos as pessoas falar de dificuldades na vida financeira, a gente sempre acha que é porque não tenho capacidade, ou porque sou injustiçada. Tem trocentas desculpas, né? Por que não está ganhando dinheiro, ou por que o dinheiro não para. Só que na visão sistêmica, esse olhar sempre é diferente. Por que se apegar à escassez financeira quando se pode nadar em um oceano de possibilidades? Essa é a pergunta. Só que a tal da lealdade sistêmica, ela é algo terrível em nossa vida. Não sei se eu deveria falar assim, terrível, mas assim, pelo que eu percebi na minha caminhada, na minha jornada profissional, é fácil entender as leis sistêmicas, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio entre dar e receber, a lei da compensação e a lei da ordem. Mas o difícil está sendo vivenciar isso, entender isso, como que isso funciona na vida prática. Acredite que a solução está dentro de ti mesmo e comece a dar passadas em direção a uma vida financeira abundante. Olá, boa noite, Ivete. O que é a lealdade sistêmica? Para quem já conhece constelações, a lealdade é um substantivo feminino e significa fidelidade, dedicação e sinceridade. A palavra tem origem no termo legalis, do latim, que remete ao conceito de lei. Então, seriam assim, leis legais dentro de um sistema familiar. E que elas são leis invisíveis, que a pessoa, não importa que se a gente acredita nelas, se a gente entende elas ou não, essas leis simplesmente existem. Elas estão ali. E para a gente poder fazer parte de um sistema, é como se tivesse que cumprir, seguir aquelas leis, aquela lealdade tipo assim, se você é católico ou é evangélico, não importa a tua religião, cada religião tem as suas regrinhas, o seu jeito de ser, as suas formas de orar, as suas exigências. Tem religiões que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode colocar calça ou shorts, né? E assim vai, só as tradições. Então, a constelação familiar, conforme observada por Bert Hellinger e outros terapeutas, o Stephen House, o Juan Garriga Bacard e Mariano Schaeffer, mostram que estamos movidos por lealdades invisíveis, invisíveis a membros da nossa família. A gente não enxerga isso, mas a gente é movido por essas lealdades. Essa dinâmica nos faz repetir eventos difíceis da história da nossa rede familiar. Então, não importa que a gente concorde, que a gente entenda, que a gente não entenda, isso já foi constatado muitas vezes. Deixa eu ver aqui uma coisa. De forma resumida, a constelação familiar nos mostra que todo o sistema familiar possui seu próprio campo inconsciente imaterial, onde todos os acontecimentos vividos por seus integrantes são registrados. Por sua vez, essas experiências do sistema são afetadas pelo inconsciente pessoal dos indivíduos que fazem parte desse grupo familiar. Então, independentemente da gente concordar com isso, ou a gente recebe isso de presente pelo DNA. Né? Na hora que a gente nasce, já vem junto o pacote completo. Dessa maneira, como integrantes de um sistema familiar, podemos acessar e somos influenciados silenciosamente por experiências vividas por nossos antepassados, pais, avós, bisavós,
e tataravós, etc. Tudo pelo simples fato de que fazemos parte do sistema através do nosso nascimento. Neste contato inconsciente, imprime-se em nosso ser uma marca relacionada ao acontecimento passado. E como se mesmo sem ter vivido o que causou sofrimento em outras gerações, em nossa família, o indivíduo buscasse uma forma de experienciar aquela dor, igualando-se aos que vieram antes. Sofrimento, né, e sofrendo junto e pertencendo. Nenhum ser humano é autônomo em relação aos seus antepassados. Isso Bert Hellinger ele deixou registrado no livro Um Lugar para os Excluídos. Como eu já sempre falei, eu tive a oportunidade de fazer 2 treinamentos presenciais com Bert Hellinger, enquanto ele estava vivo ainda, e era muito impactante a maneira, parecia que os alemães são muito rudes, de certa forma, diretos no falar, e aquilo aparentemente doía, mas, ao mesmo tempo, existia um amor muito grande. Quando você conhece a constelação familiar a fundo, a gente pode ver assim, quanta amorosidade e existia, precisa ter para a gente entender todas as nossas histórias. Tá, uma vez que temos a influência e a impressão inconsciente do que ocorreu, passamos a interagir com o acontecimento difícil que está em nosso inconsciente, trazendo-o à tona através de dinâmicas em nossa vida, em nossa vida atual, que lembram aspectos do acontecimento original. Então, quem já conhece, quem já entende sobre tudo isso, a Ivete aqui, né, a própria Cláudia aqui, quem de nós tem uma foto assim, da família? Eu tenho quando eu era criança, eu devia ter uns 6, 7 anos só. Tem uma foto mais ou menos assim, meu padrinho casando, e essa aqui não é minha, mas achei mas assim, eu tenho uma foto assim, que era bastante gente. E tipo assim, uma vila quase, né, de gente, e era tudo parente. E quanto mais para trás, mais a quantidade de filhos era grande, né? Então, e para você poder pertencer a esse grupo, tem regras, são leis invisíveis, mas que estão ali. E a gente, inconscientemente, acaba, e o que se constata toda hora, o tal do inconsciente familiar. Quanto mais se rejeita ou se julga aqueles que vieram antes, porque eu tive que escutar ainda há poucos dias, a pessoa falou na maior inocência, contando com orgulho o quanto ele sofreu, quanto a vida era difícil em casa e que ele queria, não, eu quero fazer diferente, não quero sair daqui, eu vou para as novas terras, eu vou para o Mato Grosso, eu vou para onde tem terra nova e eu quero explorar. E aí saiu de casa, meio brigado com os pais, nunca mais voltou, e conseguiu fazer uma vida. Ele trabalhou muito por 30 anos, 33 anos, e conseguiu adquirir grandes posses de terra e coisa e tal. Porém, daí agora, isso não é só uma vez, eu já vi inúmeros casos assim. O filho, agora ele tem filhos, e agora o filho mais velho, tudo aquilo que o pai construiu com muito sangue, suor e lágrimas, filho tem muito conflito com o pai. Tipo assim, já causou alguns estragos, prejuízos nessa terra que foi construída e trabalhada com tanto suor. Filho, se não cuidar, quantas vezes a gente não escuta falar homens que tiveram uma vida difícil, constroem uma vida mais fácil, para que os filhos tenham uma vida mais fácil.
mas os filhos têm a vida mais fácil, e daí perdem todo aquele dinheiro e acaba que os netos têm uma vida bem mais difícil de novo. Às vezes, geralmente é uma rotação entre 4 gerações. Então, é muito comum isso. Então, quando nós rejeitamos e julgamos os pais, que eram, talvez, no caso, eram a família do pai era mais ou menos, mas a família da mãe julgou muito que eles eram muito miseráveis, que não fizeram nada, que só queriam ganhar as coisas. E daí o filho, só que o próprio filho, se não cuidar, coloca a terra fora, né? No caso, que era terra, bens, né? Mas pode ser outras coisas, pode ser uma loja, pode ser Inclusive, se você me ah, permitiu falar, essa sim. semana eu vi uma história assim, né, que o pai, né, ele até que separou da mãe, aí vendeu a terra e deu uma parte para os filhos que pertencia para a mãe, né? E o restante Aham. ficou para ele. Aí o que que acontece agora? Aí essa semana ele falou assim: eu vou colocar no nome, vou fazer usufruto para os netos, porque os filhos não dá valor, porque o pouco que eu dei, monta uma caminhonete e pôs um aparelho de som lá que só para turbinar a cidade, né? E aí eu falei, mas mesmo assim o dinheiro é dele, por que que vai doar para os netos? Quem sabe, É. sabe lá o que que vai acontecer, Mas por né? que que Mas ele os não filhos, deu para a esposa? Por que que ele não deu para a esposa? Que não, era ele deu a certa. parte da esposa, né? Só que tá todo mundo vivo, aí como separou, cada um casou, seguiu a sua vida, ele ficou só. E aí a parte dele hoje, que ficou para ele, Ah, entende? tá. Ah, Aí tá. Eu ele achei... disse que não vai deixar para esses filhos, vai fazer usufruto para os netos dessa parte que ficou para ele, sabe? Porque ele Hum, viu assim que essa parte que ele deu para os filhos, o filho, né, eu dois não estou deles dando ficou valor. Só que aí o que que exatamente. tem? Muitas vezes tem que observar a dinâmica, por que os filhos não estão dando valor. Aí, no caso que eu atendi, isso me fez lembrar de muitas constelações que eu participei ao vivo, presencialmente, há uns anos atrás. A pergunta é: como foi o teu relacionamento com o teu pai e a tua mãe? Esse que estava, né, no caso, está vendo que os filhos estão colocando fora. Sim, Aí, o que que daí tá? Primeiro, mágoas e ressentimentos, porque os pais dele, principalmente a mãe, não queria sair daquela zona de conforto onde eles moravam para ir para novas terras, novos horizontes, explorar. E aí ele, com todo orgulho do mundo, saiu de casa e não vou mais também, não preciso deles, né? sim, E abriu, conseguiu construir. Só que quando falta gratidão por aqueles, mesmo aquela mãe que não queria sair da terra dela para não deixar as vizinhas, as comadres, mesmo, falou porque ela queria viver a vida ali. Se não tiver, daí tem um julgamento, porque essa mãe tem uma família muito pobre e ninguém da família dela progrediu, blá, 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 blá. O que acontece? Quando nós julgamos, aí a gente pensa que não, mas o filho chega e coloca tudo fora. Não respeita, porque por lealdade àqueles né? Não estou dizendo isso, não existe regra geral, né? Não existe uma regra, se aconteceu isso foi por causa daquilo. Tudo, mas são alguns tópicos genéricos, né? Ó, um exemplo, se houve perdas financeiras significativas na geração dos avós, filhos e netos podem emular isso, tendo uma realidade de dificuldade financeira, ou mesmo não conseguindo manter e usufruir a riqueza que criam. Isso é um exemplo, é só mais um, no meio de tantos que existem. Deixa eu ver aqui, a minha tela está pesada. E o que significa? Opa! O que significa isso? Nosso sistema familiar é um grupo e o grupo que dá origem à nossa vida é o principal sistema que participamos e que temos necessidade interna de pertencer. Isso é instintivo em nosso inconsciente e atua de forma profunda em nosso ser. Então,
conforme, por exemplo, assim, o que o nosso pai, a nossa mãe falava sobre o dinheiro. Quais as imagens que a gente tem sobre isso? Dinheiro sujo, dinheiro não cai de árvore, os dinheiros, você acha que o dinheiro dá em árvore? Que mais? Dinheiro não cai do céu, dinheiro fácil, pode ter certeza que tem falcatrua por trás, assim vai, né? Quais as regras, quais as leis, né, que nós ouvimos dentro do nosso sistema familiar? As regras internas, conceitos de certo e errado, sucesso ou fracasso, são transmitidas através dos sistemas familiares e moldam a nossa visão do mundo e ações na vida. Isso é uma coisa assim, a criança, olha só, olha no caso aqui, a criança está do lado do pai, o pai está seriamente trabalhando, preocupado com as coisas que tem, que as contas para pagar e coisa e tal, e a menina esperando para que o pai dê atenção para ela. E futuramente é uma coisa que ela acaba repetindo. Nossa, eu caprichei na coisa aqui, mas estou vendo que ficou muito pesado para passar. O computador é meio lento, então tá um pouquinho pesado. Mas, aqui, ó, quem de nós não conhece casais que brigam por causa do dinheiro, né? Aqui, deixa eu ver se esse vídeo, esse aqui é um vídeo, mas ele não está rodando. O cara tá bravo, a mulher está cobrando. Quem já não viu isso, né? Que dá encrenca entre o casal por causa do dinheiro. Opa, passou, ó, daí ele trava, aí acaba passando demais. Puxa vida. Peraí, mais um. Nossa. Ó, as definições dos mandatos familiares limitam a nossa liberdade para nos desenvolvermos e ultrapassá-las. Ultrapassá-las, opa, pode exigir um custo bastante alto. Coisa. Ó, deixa eu ler de novo. As definições dos mandatos familiares. O que significa mandato familiar? São regras invisíveis da tal da lealdade sistêmica, né? Que, por exemplo, numa família, o pai não era aquele cara exatamente que a esposa esperava, que ele trazia dinheiro para casa. Quantos e quantos casos eu já atendi que, infelizmente, as filhas ou os filhos falavam assim, o pai só vinha para casa quando era época de colheita, nós é que tinha que ir para a roça para plantar as coisas e tal, mas ele gostava de ficar no boteco, daí ele vinha para casa, quando tinha dinheiro da colheita, e levava o dinheiro para o boteco e coisa e tal, né? Quando não era para mulheres, e essas dores, essas histórias. E chega depois dos filhos, o Hellinger observou o seguinte: quando nós julgamos, a tendência é de nós fazermos igual ou pior do que aquele que nós julgamos. Ah, tá, Roseli, então você está querendo dizer que está certo a pessoa ir para o boteco e não ajudar nada em casa, e daí só vem pegar o dinheiro para depois e os filhos passando fome, coisa e tal. Não estou dizendo que isso é certo, de jeito nenhum. Porém, ele é o nosso pai. Ele, no caso, assim, aquela pessoa, graças a Deus, eu não tive caso assim, né? Eu, na minha família, mas aquela pessoa é o único pai certo para você. Então, ó, ó, as definições dos mandatos familiares limitam a nossa liberdade para nos desenvolver. E ultrapassá-las pode exigir um alto custo emocional. Então, essa tal da autossabotagem, a pessoa fala assim, eu não entendo por que eu trabalho tanto, eu até ganho dinheiro, mas por que o dinheiro não para na minha mão? Por que o dinheiro não para? Por que parece que a caixa está sempre furada? Nunca tem dinheiro sobrando, né? Então, essas coisas, muitas vezes, tem que se olhar o que é uma tal de autossabotagem,
que a pessoa não se permite ganhar mais dinheiro do que o pai, ou ser diferente daquele pai. É uma coisa inconsciente, é uma lealdade, um amor invisível, mas um amor que faz, inclusive, adoecer. Observei, isso é o Hegel falando, observei que em seus pensamentos e ações, as pessoas estão vinculadas a um campo. O campo que nós chamamos de campo morfogenético, determina o que percebemos e o que fazemos. Dentro dele temos, naturalmente, uma certa liberdade de ação. Mas julgar alguém que possa, por livre decisão, abandonar o campo é uma ilusão pela qual muitos pagam. Outro exemplo que eu me lembrei. Outro exemplo, uma história real. Filho muito trabalhador, conseguiu adquirir bens e coisa e tal, se esforçou muito, mas estava tendo uma encrenca lá de disputa de terra, teve que pagar uma coisa meio injusta, não chegou a pagar, mas estava brigando na justiça, estava querendo cobrar dele como se ele tivesse, ele mesmo, invadido a própria terra que ele comprou, esse negócio de invasão de terra. Né? E daí eu pedi para colocar o representante do conflito, ele colocou uma mulher, daí eu tive que fazer perguntas, assim, porque sempre tem algumas perguntas básicas, um rastreio. Se por acaso não tinha havido alguma mulher que gostou muito dele, que ficou muito brava, tipo assim, muito irritada, muito magoada, e aparentemente não tinha, assim, né, que uma pessoa muito correta, muito idônea, respeitosa, um cara que tinha muita foco em construir a família, mas para construir a família ele queria primeiro ter posses, porque ele sabia que não era barato, né, construir uma família. Aí o que aconteceu? Lá numas alturas do campeonato, apareceu, tive que fazer um pouco mais de perguntas, apareceu que o pai engravidou. Na pena da esposa, o pai pegou a empregada. E a empregada engravidou e teve que sair de lá com o filho nos braços, e não assumiu essa criança. Aí aconteceu lá na história, eu perguntei para ele assim, por acaso já houve alguma história por causa desse negócio de briga de terra, de alguma injustiça de tomar posse tipo assim, alguém já antes talvez tomou posse de terra, invadiu terra, né? Ele falou, não exatamente, mas teve um empregado do meu pai que cobrou dele, arrumou uns capanga lá para fazer uma, um testemunho falso e cobrou para o meu pai um valor que uma mentira muito grande. Então, meu pai teve que pagar. Daí eu entendo. O que aconteceu? Ele não, quando não se assume um filho fora do casamento, não é ninguém que vai julgar, não é os humanos que vão julgar, mas de algum jeito vai acabar, sabe? O sistema, ele tem uma dívida e acaba que, por isso que ele fala aqui, ninguém julgar que alguém possa, por livre decisão, abandonar o campo é uma ilusão, pelo qual muitos partem. Eu não gosto disso, né? Também não, né? Eu tenho vários familiares que falam assim, o que eu tenho a ver com os meus antepassados? Eu tenho que pagar a conta deles. Não é que a gente tem que pagar a conta deles, mas nós nascemos dentro de uma família que tem uma história, e tem mestres nossos que falam assim, as tarefas familiares a cumprir, alguém vai ter que arcar. Coisas que não foram resolvidas nem em gerações anteriores, Deus não permite injustiças. Ah, mas é que fulano tem dinheiro, para ele pode ser diferente. Ele pode até enganar hoje, mas amanhã, perante o Criador, não é que Deus castiga, o próprio universo. As leis naturais não permitem desequilíbrio. Se alguém cometeu uma injustiça, tipo assim, nós nascemos dentro de um sistema onde tem uma história de abuso,
de assassinatos e abortos provocados são considerados assassinatos. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida, se fosse para pagar com dinheiro, né? Filhos não assumidos, as pessoas pensam, podem até pensar que não tem consequência, mas tem. Com saúde, doenças, prejuízos financeiros, geralmente estão muito ligados a esse tipo de coisa. Eu não estou aqui, não sou eu que não estou aqui para julgar ninguém. Agora, quando é muito difícil uma vida, está emperrado, tem que dar uma olhada lá para trás do que está, né? Aí tem mais, nós vamos fazer na dinâmica, uma outra coisa assim, né, que eu quero que a filha, com todo o estudo e conhecimento que eu tenho, todo dia eu vou descobrindo alguma coisa nova aí. Vamos em frente. Ou aqui tem um cara que está triste porque é muito pesado, trabalha, e parece que o dinheiro não para, né? Não tem dinheiro nunca. Segundo Bert Hellinger, somos influenciados pelos sentimentos de pertencer a um sistema familiar que podem nos fazer repetir eventos difíceis do tempo como forma de solidariedade. Estão ligados a todos os membros da família, consciente e inconscientemente. Acontecimentos. Acontecimentos do nosso campo de história familiar. Para quem já conhece, sabe que isso aí já é repetitivo. Para a gente, já estamos careca de saber isso aqui, né? Mas tem pessoas que nunca viram, né? Espera aí, está travando. Daqui amanhã não vou colocar a aula assim. A lei do pertencimento, aqui primeira, vamos voltar aqui. A lei do dar e receber. Bert Hellinger acreditava, né? Porque acredita que o dinheiro é espiritual e essencial para a sobrevivência na sociedade que nós vivemos. Em uma negociação, o valor estipulado e as partes devem concordar ou não com ele, negociando ou encerrando a negociação com base nos argumentos apresentados. Isso toda vez que você, por exemplo, assim, presta um serviço ou tem um produto, você tem um custo desse produto, você tem um valor, uma dedicação, mesmo que a prestação de serviço, existe um preço um preço justo. Toda vez que a pessoa que presta o serviço, mas ela sente que ela não está sendo devidamente compensada, serviço ou produto, isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Mas por exemplo, assim, tem pessoas que têm medo de cobrar, que claro, quando você está começando uma profissão, ou se está começando uma empresa, muitas vezes a gente cobra menos, né? Para depois ir levantando mais. Muitas pessoas cobram pouco, cobram um valor baixo, e daí, no fundo, ficam incomodadas, porque não estão sendo devidamente compensadas e tal. Isso sempre vai acabar. Ó, para manter um negócio saudável, é importante equilibrar o dar e receber. Cobrar um valor justo pelo serviço prestado é essencial, nem a mais e nem a menos. Se alguém cobra menos do que o justo, em algum momento deixará de servir seus clientes e a relação comercial ficará desequilibrada. Então, isso vale em todas as áreas da nossa vida. Se uma pessoa que sempre reclama que recebe muito pouco, que recebe muito pouco amor, que dá muito e que a outra pessoa não reconhece, existe uma dinâmica doentia por trás disso. E isso se reflete na vida financeira também. Deixa eu ver aqui, por que não está passando. Como mágoas e acontecimentos do passado podem atrapalhar a sua prosperidade. Para manter um negócio saudável... tá, isso aqui foi o que eu acabei de ler aqui. Nossa, eu peço desculpas pela demora, que tá muito pesado as lâminas aqui, daí não estão demorando a passar. Somente os adultos podem responder a perguntas sobre a vida, pois é preciso assumir os riscos para progredir.
Se não tomarmos decisões, nos tornarmos como criança que esperam que alguém cuide delas, isso não... Ah, tá. Se não tomarmos decisões, nos tornamos como crianças e que esperam que alguém venha cuidar delas. Isso nos impede de crescer e sermos felizes, pois culpamos os outros pela nossa infelicidade. Toda vez que nós culpamos alguém pela nossa infelicidade, significa que nós ainda não crescemos. Porque somente um adulto pode responder as perguntas sobre a vida, né? Parece que a minha internet aqui está lenta também. Deixa eu ver aqui. Está travando tudo. Não, daí agora. Deixa eu ver aqui. Voltar um pouquinho. Aí já vou para a dinâmica. A construção do adulto saudável. Até pulou um pouquinho no negócio de pertencimento, mas eu já acabei falando. A construção, como estão os resultados? Vou botar aqui. Como estão os resultados da área financeira em sua vida? A primeira imagem ou a segunda imagem? Né? Carteira sempre vazia. E aí vem a pergunta, que vale ouro. Qual é o ganho em permanecer na escassez financeira? Vamos conhecer as respostas que o teu corpo responde? Será que você realmente sabe o que é ser um adulto saudável? Então, aqui que vem agora que eu quero colocar a dinâmica. Estamos em 3 pessoas. Eu vou fazer muitas vezes, deixa eu fechar a tela aqui. Meu Deus do céu. Por que está tão pesado isso aqui? Demorando tanto. Mas tudo bem, já vamos fechar aqui. Nossa, travou tudo aqui. Eu quero que... Assim, 20 minutos. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Ó? Sim, Ah, tá. A água já vem. Oscar, eu vou fechar aqui. Fechar completamente a aula. Mas eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Agora, o programa responder. Parece que é o Zoom que está com o programa, tá com o problema que ele está. Então, o que que eu quero fazer? Nós estamos em 4 pessoas. Vou fazer uma pequena dinâmica. A Cláudia vai trabalhar com a Cleide e eu... Não, eu acho que é melhor... Espera aí. A Cleide... Pode ser a Cláudia e a Ivete e eu e a Cleide, tá? O que que nós vamos fazer? A Cláudia vai ser o número 1 e a Ivete o número 2. Eu vou ser o número 1 e a Cleide o número 2. Nós vamos fazer... Uma vai ser o espelhamento da outra. A Cláudia vai olhar para a Ivete e vai olhar para a sua autoimagem. Vamos trabalhar como é a nossa autoimagem, qual é a imagem que nós temos de nós mesmos, tá? Aqui, no caso, nós somos entre mulheres, nós estamos diante, não é do nosso espelho. O que que o nosso espelho vai falar de nós?
Porque o que isso tem a ver com o dinheiro? Só tudo, só tudo. Então, por alguns minutinhos, alguns segundos, então a Ivete e a Cláudia, e eu e a Cleide. Então, nós vamos olhar para a nossa parceira e ver o que o nosso corpo sente. Depois nós vamos compartilhar. O que você sente ao olhar para o seu espelho, o seu representante da autoimagem. E o representante da autoimagem vai falar: Oi, Fernanda, o representante, daí eu vou cair fora. Se a Fernanda entrar, Fernanda, você pode Oi, abrir eu tô aqui? aqui. Tá. Você Tô entrou bem aqui. na hora que nós estamos. Tá, você entrou bem na hora que nós estamos querendo fazer. Começando a dinâmica. Vamos trabalhar a dinâmica da autoimagem. Ah, tá. Isso faz parte das 7 camadas, dos 7 bloqueios, 7 camadas da prosperidade, uma coisa assim. São 7 níveis. Olha só, por coincidência que não existe, são 7 camadas para quem, quando uma mulher faz cesárea, para um menino nascer, o médico tem que cortar 7 camadas até chegar no útero. A Cláudia, a enfermeira, até chegar no útero para poder tirar esse neném. Aí são 7. Eu sei que são várias coisas. E por coincidência, eu tenho que lembrar, 7 coisas, o número 7 aparece muito na Bíblia também. E por coincidência, são 7 gerações que vieram antes de nós. Isso matematicamente, nós trazemos em nosso corpo memória de 7 gerações. Algumas vezes até gerações mais, mas as 7 camadas, matematicamente, cientificamente, elas terminam. Por exemplo, assim, nós trazemos 50% pai, 50% mãe. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 2, 12,5. 12,5 dividido por 2, 6,25. Depois dá 3, depois dá 1, depois dá 0. Isso dá 7 gerações. Então, são 7 bloqueios, 7 camadas hum, 7 camadas da prosperidade, uma coisa assim. Então, nós vamos. Uma das camadas principais, que na verdade é a segunda, é a camada chamada autoimagem. Então, como você se vê, tá? Fernanda, você pode trabalhar com a Cleide. Se você puder sentar ou ficar parado em algum lugar, né? Você vai trabalhar com a Cleide, e a Cleide vai olhar para você. Na verdade, já está valendo, tá? Cláudia e Ivete e, e a Fernanda e a Cleide. Fernanda, você olha para a Cleide, veja o que ela te remete, o que você sente. Deixa eu ligar a música aqui. Olhe para a sua autoimagem e veja o que você sente, e a autoimagem vai falar o que ela sente a teu respeito. Principalmente observe. A Cleide, né? Observe bem. A Cleide. Observe bem se se ela causa conforto, desconforto, como ela te vê e como você vê ela. É você com você mesmo, tá? Sentimento de merecimento, de não merecimento. Inspire e expire. E se permita sentir.
Quem quer começar? Eu quero que eu escolha. Cláudia, o que que você sente? O que que você sentiu? O que que o teu corpo sentiu ao olhar para a Ivete? E depois a Ivete vai falar o que que ela sentiu de você. Eu acho que vergonha, uma vontade de dar risada, não sei por quê, um nervoso. É uma pessoa centrada, séria. Tenho vontade de rir também, né? Borboleta no estômago. Eu acho que ela é engraçada. Ou eu sou engraçada, não sei. Tá. Ivete, como foi, assim, o que você sentiu da Cláudia? Você estava representando a autoimagem dela. É algo que está aprendendo ali dentro dela. Mas, além disso, ela é uma pessoa que parece assim um pouco aberta, né? Mas algo seguro aqui, um pouco dentro, para que ela possa ir para esse movimento. É um sentimento que eu tive, assim. Uhum. Não chega a ser uma dor, mas tem um bloqueio aqui dentro. É, tá. Então, no caso, deixa eu ver, no caso assim, porque isso seria o que você estava representando a autoimagem dela, então, isso que você sentiu dela. Eu até fiquei pensando se dá para fazer essa dinâmica as duas ao mesmo tempo, uma olhando para a outra como autoimagem uma da outra. Mas a Cláudia falou que tinha uma certa vergonha, como se, ao mesmo tempo, uma seriedade. Eu vou fazer vou te sugerir logo, já de cara, para a Cláudia, vou sugerir umas frases. Veja se faz sentido. Diga assim para a Ivete, Cláudia. Minha querida criança, Minha querida criança, minha querida menina, minha querida menina, eu sei que você foi muito esforçada eu sei que você foi muito esforçada e tinha muita vontade de vencer, e tinha muita vontade de vencer, de ser alguém, de ser respeitada na vida. ser alguém e ser respeitado na vida. Eu sinto muito, minha querida menina, Eu sinto muito, minha querida menina. se talvez eu não me tornei ainda aquilo que você queria muito ter sido. Se eu não me tornei ainda aquilo que você queria ter sido, Eu me sinto um pouco envergonhada, eu me sinto um pouco envergonhada, constrangida na sua frente. constrangida na sua frente. Parece que eu ainda não sou boa o suficiente Parece que eu ainda não sou boa o suficiente para você. para você. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se você teve que ouvir tanto desprezo e desvalorização vindo da sua mãe, Se você teve que ouvir tanto desprezo e desvalorização vindo da sua mãe, parece que eu ainda não sou boa o suficiente. parece que eu ainda não sou boa o suficiente. Entretanto, Entretanto, hoje, hoje, dia 7 de dezembro dia 7 de dezembro de 2023, de 2023, eu vim do futuro eu vim do futuro resgatar você. resgatar você. Eu sinto muito se você nunca se sentia boa o suficiente, Eu sinto muito se você nunca se sentia boa o suficiente. mas eu estudei, Mas eu estudei, eu dei o meu melhor, eu dei o meu melhor, com muito esforço e sacrifício. com muito esforço e sacrifício.
E eu vim agora resgatar você. E eu vim agora resgatar você. Você vai comigo. Você vai comigo. Ninguém mais vai ficar te criticando, Ninguém mais vai ficar te criticando, apontando o dedo para você, apontando o dedo pra você, te julgando, te julgando. porque eu, Cláudia adulta, Porque eu, Cláudia adulta, agora eu vou cuidar de você. agora eu vou cuidar de você. Chega com esse negócio de sentir vergonha. Chega com esse negócio de sentir vergonha. Acabou. Acabou. Eu vou cuidar de você agora. Eu vou cuidar de você agora. Faz sentido? Faz. Como foi para a Ivete ouvir isso? É bom? Dói, dói muito. Dói muito. Não é que prendeu a voz nem a garganta, mas tipo assim, como se algo. É que provavelmente, essa é a tua criança, Cláudia. Provavelmente se engoliu muito boi, com chifre e tudo, né? Quando era criança. Essa é a dor da tua criança. Daí, quando a gente não se sente merecedora, Eu, no caso, eu. vai para ambas as partes, mas eu vou fazer uma dinâmica com você também, com as outras também. Mas você estava representando a menina da Cláudia, né? A nossa autoimagem. Porque a nossa autoimagem é construída lá no 0 até os 10 anos de idade. Depois vai melhorando aos poucos, né? Mas então a Cláudia provavelmente, enquanto a gente tem essa mágoa, ainda principalmente com relação à mãe, porque a mãe é muito influenciadora da nossa autoimagem. A mãe, depois o pai, depois o tio, a avó, etc. Mas a maior parte em que tem influência muito forte é a mãe. E se a menina não se sente valorizada, o menino também não se sente valorizado, a criança não se sente boa o suficiente para essa mãe, ela passa uma vida atraindo pessoas e situações que a faça continuar não se sentindo boa o suficiente. Então, isso dói. Só que aí, adianta ficar esperando a mãe? Não. É só nós que vamos ter que cuidar dessa menina. Tá. Deixa eu pedir aqui para a Cleide e a Fernanda, depois eu vou fazer uma dinâmica com você e Beto falar coisa também. Cleide, como foi você olhar para a Fernanda e depois a Fernanda vai falar como foi para... Ah, tá me ouvindo? Sim. Então, eu senti assim, que ela tá bem, que ela tá com a autoestima alta, tá se achando bela, bonita, mas ela tá com uma preocupação de encantar alguém ou tá encantada por alguém, porque ela demonstra assim que como se fosse um espelho, ela olhando, né, eu olhando para ela, assim que ela tá, ela tá buscando assim a conquista ou está sendo conquistada por alguém, mas ela está segura de si, mas ao mesmo tempo sinto que ela está ansiosa, uma ansiedade, uma espera por reconhecimento ou quem sabe, não sei, né, não conheço ela direito, mas Uhum. ela, ao mesmo tempo que ela passa Não por precisa, é bom que segurança, não conheça. É o que você é, sentiu. ao mesmo Ah, tempo que ela segura, assim, vaidosa, querendo encantar aham. alguém, assim que ela está um Tá. pouco insegura com alguma coisa. Você é casado, né, Cleide? Ou não? Não, sou divorciada. Ah, tá. Adivinha de quem você estava falando? Não, não que eu me identifique com ela, mas eu senti assim a expressão do rosto dela. Sim, sim. Ótimo, ótimo que você falou, mas você estava falando de você mesmo. É, quem sabe, né? Ah, tá. Fernanda, Fernanda, como foi você olhar para a Cleide? Que o teu corpo sentiu?
Teu Tem que áudio está ligar. fechado. Está fechado o teu áudio. O primeiro momento que eu olhei a Cleide, me vem uma sensação de que tivesse doente. Aí, daí, só que isso foi embora, e aí me vem uma alegria, assim, uma felicidade, uma realização. Mas primeiro eu vi a doença, senti como se fosse, sabe? Uhum, uhum. E Você aí tá de uma... depois, Tá. Depois o quê? mas foi muito rápido, assim, não sei se é Uhum. bem uma doença, mas tipo, como se eu tivesse, sabe, Tá mal, assim, com algo. cansada? Você É, tá cansada, Cleide? Você anda meio Tô, cansada? Parece que aham. você tá com olheiras, assim, né? Eu também mas não, nem não. foi, não foi, não chegou a ser por causa das olheiras, mas a sensação que me deu, assim, de tipo assim, como se tivesse com alguma coisa, sei lá, assim, aí eu penso, não sei se é eu, se é ela, isso, né? Mas é tipo meio Uhum, deprê, assim, meio depressão, meio uhum, desânimo, assim. uhum. Mas ao mesmo tempo. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos fazer a Cleide, o espelhamento ali. Cleide, você vai dizer para Fernanda, minha querida menina, Minha querida menina, você tinha muita autoconfiança, você tinha muito autoconfiança. você acreditou muito na vida, Você acreditou muito na vida. você acreditou no amor romântico, Você acreditou no amor romântico. você acreditou e se apaixonou, Você acreditou e se apaixonou. acreditou no príncipe encantado, Acreditou no príncipe encantado, numa família perfeita. numa família perfeita. Você lutou muito por isso. Você lutou muito por isso. Eu sinto muito, minha querida menina. Eu sinto muito, minha querida menina. Se você tinha reprimido Se você tinha reprimido um medo um medo e uma mágoa e uma mágoa da primeira referência de amor e de afeto na sua vida. da primeira referência de amor e de afeto na sua vida. Eu sinto muito, minha querida menina, Eu sinto muito, minha querida menina, por esse segredo guardado dentro de si. por esse segredo guardado dentro de si. Uma tristeza muito grande, Uma tristeza muito grande, por não se sentir boa o suficiente. por não se sentir boa o suficiente. Você fez de tudo para salvar o relacionamento. Você fez de tudo para salvar o relacionamento. Você fez de tudo para ter uma família perfeita. Você fez de tudo para ter uma família perfeita. Talvez buscando aquilo que você não encontrou lá na infância. Talvez buscando aquilo que você não encontrou lá na infância. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se você esperava receber mais da sua mamãe, Você esperava receber mais de sua mamãe. mas agora Mas agora, eu, Cleide adulta, eu, Cleide adulta, estou aqui para cuidar de você. estou aqui para cuidar de você. E aquilo que faltou, E aquilo que faltou, a minha parte mãe, a minha parte mãe, eu dou para você agora. eu dou para você agora. Eu acalento você agora. Eu acalento você agora. Eu estou aqui para cuidar dessa ferida. Estou aqui para cuidar da sua ferida. E somente quando essa ferida estiver curada, Somente quando essa ferida estiver curada, nós estaremos prontas para um relacionamento mais saudável e adulto. nós estaremos prontos para um relacionamento mais saudável E adulto. E, e adulto. E, consequentemente, consequentemente, o dinheiro também vai fluir melhor em minha vida. o dinheiro vai fluir melhor em minha vida. Porque enquanto eu não me sentir boa o suficiente,
porque enquanto eu não me sentir boa o suficiente, enquanto eu não me sentir merecedora de abundância de, de amor e de afeto, enquanto eu me sentir boa o suficiente boa o suficiente para merecer amor e afeto, para merecer amor e afeto em abundância, isso, eu também não vou receber o dinheiro que eu sinto que eu mereço. eu também não vou receber o dinheiro que eu sinto que eu mereço. Eu sinto muito, minha querida menina. Eu sinto muito, minha querida menina. Agora eu acolho você. Agora eu acolho você. Acabou. Acabou. Já passou. Já passou. Faz sentido para você o que eu falei? O que foi falado? É, então, o meu relacionamento com dinheiro, assim, nunca foi preocupante, sabe? Eu aprendi com a vida a abençoar sempre o meu salário desde menina. Eu tive um espelho muito bom do meu pai, sabe? Uhum, E ensinou para mim e para gente, né, com meus uhum, irmãos, que o dinheiro vem de onde a gente menos espera, se a gente dá valor pelo trabalho da gente, e saber usar o dinheiro, então eu carrego isso comigo. Quando eu falava contigo, tu falava aqui, né, com a minha menina interior, o que me vinha à mente? A minha filha mais nova, que está recém-formada, isso que está na minha cabeça, e por enquanto ela não está sendo valorizado o trabalho dela. Ela trabalha pra caramba e eu hoje ainda, nas minhas orações, eu pedia para Deus que ela fosse mais próspera, sabe? Então, eu acho assim que, na verdade, eu estava falando de mim, mas é o que tá. está acontecendo da minha Como que filha. foi o teu relacionamento com a tua mãe? Quantos irmãos você teve? Eu tenho dois irmãos, um mais novo, um Você... mais velho, e na verdade, eu tenho dois irmãos vivos. E tem um que a minha mãe perdeu, devia ter uns 30 anos agora. Que eu Uhum, considero ele, já aceitei ele, já vejo ele, que eu aprendi na constelação também, que uhum. a gente nunca Não fazia pode isso. excluir. Aí Tá. eu aprendi. Você é a filha do meio, então, bom, dos Eu, vivos? eu sou a segunda filha. Aham. A do meio. Como a tua mãe trabalhava fora quando você era criança ou não? Sim, sempre. Fala assim para sua, fecha teu olho agora. E agora você fala para tua filha, minha querida filha, Minha querida filha, toda criança toda criança com menos de 7 anos de idade com menos de 7 anos de idade pode até se tornar uma boa, querida e comportada menina, pode se tornar até uma boa, comportada menina. menino. Entretanto, Entretanto, a criança interna dela a criança interna dela sempre se sente culpada sempre se sente culpada e não merecedora e não merecedora da primeira referência de merecimento, de amor, da primeira referência de de reconhecimento merecimento, de amor e de merecimento abundância, de amor e de abundância. porque a primeira referência de alimentação Porque a primeira referência de alimentação e de sucesso e de sucesso em todas as áreas da nossa vida de todas as áreas da nossa vida vem da nossa mãe. vem da nossa mãe. A Cleide adulta até entende que a mãe tinha que trabalhar fora, A Cleide adulta até entende que a mãe tinha que trabalhar fora, porém a criança não entende isso. por- porém a criança não entende isso. Então, minha querida filha, por favor, Então, minha querida filha, por favor, deixa comigo o que é meu. deixa comigo o que é meu.
essa dor de não merecimento, de não ser recompensada o suficiente, essa dor do reconhecimento, essa dor de não do re- merecimento de não merecimento de ser recompensada devidamente, devidamente, essa dor é minha. essa dor é minha. Eu vejo ela em você, Eu vejo ela em você, e se isso me incomoda, e se isto me incomoda, é a minha dor. é a minha dor. Parecia que eu não era boa o suficiente, Parecia que eu não era boa o suficiente, a ponto da minha mãe poder ficar em casa e cuidar de mim. ponto da minha mãe poder ficar em casa e cuidar de mim. Essa dor é minha. Essa dor é minha. Por isso que isso me incomoda. Por isso que isso me incomoda. Não adianta pedir para Deus para que ele cuide de você, Não adianta eu pedir a Deus para Ele cure de você, se eu não olhar para a minha dor interna, se eu não olhar para a minha dor interna, mesmo que seja inconsciente. mesmo que seja inconsciente. Isso é meu. Isso é meu. Pode deixar que agora eu cuido. Pode deixar que agora eu cuido. Inspira e expira e solta. Pode abrir os olhos. Faz sentido? Faz muito sentido, muito, muito. A minha filha é muito ligada a mim, muito. Eu tenho duas. Uma, Sim. uma, uma é próspera, uma é bancária, tem a vida estável, é trabalhadeira muito desde 14 anos, e a outra, ela é uma dependência, ela é psicóloga, para você ter uma ideia. Então, agora mesmo, antes da constelação, a gente Ó, falava sobre isso. psicólogos, terapeutas, padres e pastores são os que mais têm que resolver conflitos com mãe. Uhum. Só que a nossa Então, ligação é muito forte e a gente, quanto à questão emocional, a gente justamente é ela, muito. por lealdade à mamãe, ela está mostrando, ó, querida mamãe, olha o que você está sentindo, eu Por isso que sofro faz por você. sentido. Aham. Eu Por isso que faz sofro por sentido. você. Se eu sofrer, se eu carregar a tua cruz, será que você pode me amar um pouquinho mais? Uhum. Quem é que precisa curar? É ela ou é você? Sou Não eu? adianta Uhum. pedir para Deus. Não é que Deus não está te ouvindo. Mas eu aprendi, eu também fui quase freira, a minha família é foi muito fervorosa, católica, a gente não estou contra a religião, mas nós estamos sempre com essa mania de apontar nos outros e não olhamos para... Nós não temos consciência de que o negócio é dentro de nós, que a nossa criança sentiu mágoa da mãe. E não adianta, não, porque eu rezo bastante, porque eu sou tão comportada, quanto mais comportada nós somos, mais nós temos coisa camuflada. Nós somos humanos, e humanos têm dores, têm defeitos, têm raiva, você tem mágoa, só que nós somos comportadinha. Menina querida, não pode falar palavrão. Menina querida, não pode falar alto. Menina querida, não pode reclamar. Ela só reza, reza, reza bastante. Foi o que eu mais fiz na minha vida, e, ó. Não adianta, nós temos que falar a verdade. Não precisa brigar. Eu estou falando agora porque vamos, ó, tudo que é demais, e tem aquelas barraqueiras que brigam o tempo todo, que não tem, aí também não é legal. Mas aquelas que são as meninas queridas, engomadas e comportadas, também vão se lascar. Homens e mulheres. Por quê? Porque nós somos feitos de carne e osso e emoções. Então, quando nós reclamamos, que eu sei que a gente não pode falar para a mãe, a gente não tem coragem de falar para a mãe, mas a nossa criança sentiu, sim, raiva da mãe, porque a mãe não tinha tempo, porque a mãe, muitas vezes, tirou sarro de nós, de alguma coisa, porque a mãe, principalmente a criança, não se sentiu valorizada, não se sentiu importante para a nossa mãe. E é isso que nós precisamos curar. Esta dor da nossa criança. Tudo bem, estou olhando para os nossos antepassados,
Sim, a mãe teve problemas, sim, ela teve que trabalhar, sim, mas a criança sentiu mágoa da mãe. Bom, e aí quem que vai salvar essa criança? Eu, o eu adulto. Agora vai lá resgatar essa menina, tirar ela daquela dor e, e liberar a filha. Falar assim, filha, isso é meu, eu vou cuidar dessa menina. É a minha menina que não se sentia boa o suficiente para merecer o amor da mãe. O racional explica. Sim, a mãe tinha que trabalhar fora, mas a criança não entende isso. O Hellinger até dizia assim, que uma criança com menos de 6 anos que perde ou o pai ou a mãe a óbito, ela sente raiva de Deus, porque a maioria de nós vê o Deus da mesma forma que nós vemos o nosso pai. O nosso pai tem uma má imagem dentro de nós temos uma má imagem do nosso pai, nós também, porque consideramos Deus uma figura masculina, então acaba geralmente nós culpando, né? Então, não adianta olhar e culpar os outros. É nós mesmos, é a nossa criança que sentiu raiva da mãe, é a dor da nossa menina. E aí nós vamos cuidar dela. Ivete, Ivete, agora você. Deixa eu ver, você falou que ela era estudiosa, mas tem uma dor no peito. Oh, meu Deus, faz algum sentido para você? Diga lá para sua menina, para a Cláudia lá. É, minha querida menina. Ah, o teu áudio está fechado. É, você foi muito responsável, Você foi muito responsável, levou a vida bastante a sério, levou a vida bastante a sério, esqueceu um pouco de si mesma, esqueceu um pouco de si mesma esqueceu um pouco de si mesmo, para se dedicar para a família a se dedicar à família, e ser respeitada, ser respeitada, ser valorizada. ser valorizada. Funcionou em grande parte. Entendi. Funcionou em grande parte. Funcionou em grande parte. Funcionou em grande parte. Só que chegou a hora Só que chegou a hora de trazer aquela dorzinha de que trazer aquela dorzinha para fora, para fora, que foi reprimida há tantos anos. escondida há tantos anos. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu vim do futuro. Eu vim do futuro. Que idade você tinha, mais ou menos? Que idade você vê essa menina aí? 8, 10 anos? Por aí. 2, 5. Imagine que você voltou lá agora para resgatar essa menina. Fala, você lembra de alguma coisa assim porque isso serve para todos vocês. Lembrem de algum fato que aconteceu na infância, um ou até mais, em que você esperava receber proteção, elogios, afeto da sua mãe, e não foi isso que aconteceu. E você teve que engolir o choro, ou até chorou escondida, e teve que seguir. Agora chegou o momento de você resgatar essa menina. Falar, eu vim do futuro.
Eu vim do Eu futuro. vim do futuro para Eu vim. resgatar você agora. Agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou cuidar de você. Eu já sei muita coisa, eu não morri. Eu já sei muita coisa, eu não morri. Agora eu sei como cuidar de você. Agora eu sei como cuidar de você. Eu sinto muito E eu sinto muito por tudo que eu permiti por tudo que eu permiti influenciar influenciar na minha vida. na minha vida. E deixei ter uma péssima autoimagem. Eu deixei ter uma péssima imagem, Uma autoimagem ruim. uma autoimagem ruim. Chega, já passou. Chega, já passou. Cada uma de vocês lembra alguma cena que doeu? Algumas palavras que a mãe às vezes falava, sua burra, sua anta, sua lerda, sua não sei o quê, da minhoca. Essas palavrões que às vezes a mãe falava. Não era por maldade, mas às vezes estava estressada. Minha mãe não falava essas coisas. Nunca ouvi isso da boca dela. Só que eu acho que ela ouviu muito, porque ela era analfabeta, ela teve uma certa. Teve a paralisia infantil na época, né? E ela só Nossa, aprendeu a escrever o nome dela. tadinha. E ela, pelo que eu sei, quando ela tinha 13 anos, a mãe dela caiu numa cama e nunca mais levantou. E quando ela tinha 17 anos, a mãe dela faleceu. Mas a minha mãe com nós ela era muito Muito tranquila, legal. assim. Ela, meu pai é que era mais difícil de lidar, mas Pode não ser com era o de pai falar, também. só que não era de falar palavrão, assim, nunca ouvi Uhum, essas coisas do meu pai ou da uhum. minha. Tem Só que famílias que não. meu pai era muito bruto na lapada, né? E quando a gente tinha, eu lembro assim que eu tinha uns 3, 4 anos, eu levei uma surra porque um dia minha mãe tinha ido lavar roupa e tinha minha irmã pequena. E nesse tempo que minha mãe saiu, meu pai estava trabalhando perto de casa, veio em casa ver a gente, e eu estava dando banho na pequena. E eu apanhei muito, pelo que eu sei. Depois teve uma outra passagem assim que foi muita fome. Eu queria comer carne de frango e não tinha. Era uma fase assim de muita escassez, sabe, Depois eu tive uma outra fase de uns 4, 5 anos. Eu lembro que eu tinha ganhado um vestidinho de uma. Na época a gente falava para a vizinha mais idosa, né, de vó, né? E essa avó tinha me dado essa roupa. E eu cortei essa roupa e como se eu fosse costurar ela diferente. Só que eu apanhei de novo, né? Mas era a consciência que meu pai tinha, né? Isso foi o meu pai que me bateu as 2 vezes, né? Enfim. Uhum. Então, por exemplo, assim, qual é o sentimento que ficou? O sentimento, o adulto entende agora, mas a dor que ficou registrada aqui, essa dor precisa ser dissolvida. Fica E a paralisado. nós adultos que precisamos acolher a nossa menina. E eu recomendo que a partir de hoje, pelo menos assim, os próximos dias, cada uma pegue um travesseiro ou uma almofada representando essa criança, sabe? E colocar ela aqui no peito, onde você sente essa dor, e cuidar dela. Todos os dias. Abraçar ela, sabe? Lembrando daquela cena, aquelas cenas onde agora você vai cuidar dessa criança de verdade. Eu sei que nós estamos careca de saber, cuide dessa criança interior, que cuide da criança. Eu achava até uma frescura, um tempo atrás. Mas, quer saber de uma coisa? Eu estou aprendendo de novo, fazendo uma nova terapia aí, uma nova técnica que faz a gente
entrar nessas pequenas coisas, nesses pequenos momentos, e teve que engolir o choro. Tudo bem, já passou, perdoei e tal, mas é essa dor que ficou registrada. E podem ter certeza que devagarinho vocês vão perceber a diferença no dia a dia. Isso é o sentimento de merecimento ou não merecimento. Né? Enquanto está registrada essa energia negativa aqui, ela emite ondas eletromagnéticas. E o que vai acontecer na nossa vida? Sempre vai ter a falta, a falta, a falta. Eu não sou boa o suficiente para merecer abundantemente a prosperidade. Pode ser na vida financeira, afetiva ou em outras coisas. Faz sentido? Fernanda. Tá. Você olhou para... Você viu primeiro doença, como se fosse doença, mas depois você sentiu alegria. Foi, aham. Tá. Você ficou doente quando você era criança, Fernanda? Não lembro. Certo. Ah, sim, muito, né? Bronquite. Inclusive, essa semana eu tive os sintomas. Agora passou, né? Tá passando, já tá quase curado. A bronquite dá que tipo de sintomas? É aqui É no tosse, rosto? né? Tosse, Ah, tosse. Ah, tosse, tosse, tosse. catarro amarelo, Sim, assim, a bronquite é horroroso. É, no no peito, pulmão. no pulmão. Uhum. Só É uma interromper a tosse, Fernanda, catarro viu? horrível. É muito, viu? Só interromper a Fernanda um pouco, é muito relativo, porque eu tenho bronquite asmática. E Asma, É, ó, mas o mas meu ó, não os era. dois, tá, ó. Só que as duas são no pulmão. Pulmão e respiração. A asma, deixa eu aproveitar o embalo aqui, isso serve para todos. Asma, toda pessoa asmática, bronquite asmática, que dá umas crises de falta de ar. falta de ar, Uhum. você, você presenciou brigas quando era criança? Muitas, muitas. Meu pai até bater na minha mãe, batia. Quem vai cuidar de mim? Essa é a pergunta. Se eles se separarem, quem vai cuidar de mim? Aí faltou a Fernanda. Por que caiu vocês duas, né? A Fernanda foi dada em adoção. Uma família muito boa pegou ela. Porém, a Fernanda agora. Quanto tempo faz que você me conhece, Fernanda? Uns 2, 3 4 anos já. anos. 4 anos, pois é. Na pandemia, né? Assim, as primeiras questões de constelações, a Fernanda falou, nada a ver. Não tem nada a ver, eu não conheci minha mãe biológica. O meu problema é que eu nem sei por que você veio me procurar, mas eu sempre batia na tecla que tem que olhar para os pais biológicos. A Fernanda fugia disso. 4 anos se passaram. Volta e meia, a Fernanda estava fazendo terapia comigo. Agora ela está conseguindo falar com a mãe biológica, mas ainda tem alguns conflitos que ela corre, né? Tá, vamos lá. Tá tudo bem, é a nossa caminhada. Ninguém é perfeito, nem eu, nem ninguém. Fala lá, Fernanda, fala assim, minha querida menina, Minha querida menina. minha querida Fernanda, Minha querida Fernanda. eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Houve um rompimento Houve um rompimento muito brusco, muito brusco, muito grave. muito grave. A pior dor que um ser humano pode sentir
A pior dor que o ser humano pode sentir é a dor de ter sido dado em adoção. é a dor de ter sido dada em adoção, Porque acha que vai morrer porque acha que vai morrer, por não conseguir sentir por não conseguir sentir o cheiro do ninho. o cheiro do ninho. Muita tristeza, Muita tristeza, que não podia ser expressada. que não podia ser expressada. Afinal de contas, os pais adotivos Afinal de contas, os pais adotivos iam ficar chateados. iam ficar chateados. Eles estavam me dando o seu melhor. Eles estavam me dando o seu melhor. Então, eu reprimi essa tristeza. Então, eu reprimi essa tristeza. E essa semana, E essa semana, eu rompi eu essa rompi barreira, essa barreira, esse segredo que eu guardava reprimido dentro de mim. esse segredo que eu guardava reprimido dentro de mim. Eu gritei, eu coloquei para fora. Eu gritei e coloquei para fora. Sim, Fernanda, Sim, Fernanda, eu vejo você agora. eu vejo você agora. Eu precisei ir embora daquele lugar. Para finalmente ser eu mesma. Agora eu sou a adulta que pode cuidar da Fernanda menina. Ainda estou Agora eu sou gatinhando, adulta que pode né, cuidar da da Fernanda Fernanda menina. menina. Eu ainda estou gatinhando. Mas agora eu cuido de você. Agora eu cuido de você. Custou um preço bem alto para manter tudo isso reprimido. Com um preço bem alto para manter tudo isso reprimido. E eu precisei estourar E eu precisei estourar para pôr para fora as coisas que nem eu tinha consciência. para pôr para fora as coisas que nem eu tinha consciência. Agora eu posso cuidar de você. Agora eu posso cuidar de você. E nós podemos ser nós mesmos. Nós podemos ser nós mesmos. Começando do quase zero. Pensando do quase zero. Mas eu sou boa o suficiente Mas eu sou, boa o suficiente. mas eu sou boa o suficiente. Tenho muita bagagem e conhecimento Tenho muita bagagem de conhecimento para agora aplicar em você. para agora aplicar em você. Pode deixar que eu cuide de você agora. Pode deixar que eu cuide de você agora. Agora eu cuido de você verdadeiramente. Agora eu cuido de você verdadeiramente. Agora nós não precisamos mais fingir nada para ninguém. Agora não precisamos mais fingir nada para ninguém. Já passou. Já passou. Como foi para você ouvir isso, Cleide? Hum? A Cleide, como foi para você ouvir isso? Ah, eu senti um negócio,
como se eu fosse, como se eu fosse alguém que queria falar alguma coisa para Fernanda, sei lá, O que que você queria sabe? falar? Falar o quê? Tipo assim, que ela foi muito amada, muito querida, e que era amor demais, sabe? E que por isso que foi tomada uma decisão tão séria sobre a sua vida, sabe? E uma angústia aqui no peito, uma dor de ter que tirar você da vida e fazer você viver com outras pessoas, sabe? Um sentimento assim de, de que não era o desejo de te mandar fora da minha vida, mas que era a melhor saída. Mas isso não quer dizer que você foi muito amada, muito querida, muito desejada, e que é amada ainda e querida. Que esse laço ainda é muito forte, que vai ser um laço para sempre, independente de onde você esteja, sabe? Uma sensação assim que de vazio, como se ficasse aquela coisa vazia dentro Imagine, de isso mim. é uma coisa, pensa só, a mãe que dá a criança. A criança foi criada com amor na outra família, mas que agora, e a Fernanda fez, cumpriu, foi uma boa menina, mas a criança, isso Hellinger percebeu muito que a criança que é dada em adoção, ela tem até medo de falar para os pais adotivos e que ela ama aos pais biológicos. Não interessa se a mãe biológica foi uma prostituta, ou se foi um assassino, se foi um dos meus pais. E acabou. Só que muitas vezes a criança não tem essa consciência, os pais adotivos não têm essa consciência, os pais biológicos também não. Só que chega uma altura, a cura só acontece quando nós olhamos para essa dor, encaramos ela e daí ela se dissolve. De uma hora E para outra? Não. Ela leva um tempo até curar. Fala, Fernanda. não é, hoje, acho que foi ontem ou foi hoje, me veio um pensamento assim, que eu fiquei 20 anos no mesmo trabalho, porque eu não podia ir embora, da mesma forma que eu não podia ir embora da casa dos meus pais que tinham me adotado. Então, eu me Uhum. submetia a trabalhar em algo que eu não gostava e que não era, que em alguns momentos eu era valorizada, outros nem um pouco valorizada, mas eles me tratavam como se eu fosse uma criança. Eu passei 20 anos lá, já estava com quase 40 anos, eles me tratavam como se eu fosse uma menina. Uhum. É tipo, Uhum. é uma relação mesmo, igual um Você pai e não uma mãe. foi para a vida, você não viveu um casamento, você não estava pronto, nunca estava pronta para um casamento, formava pessoas doentes emocionalmente. Eu sei que não existe ninguém perfeito, né? Mas agora, E Fernanda, você está hoje, começando a né, viver. hoje eu tô em uma realidade assim, sendo bem sincera, eu já não sei se eu quero realmente ser mãe, sabe? Tipo, realmente, Uhum. ainda dá tempo, mas tipo, eu vou fazer 39 Calma, anos assim. calma. Primeiro precisa cuidar da sua menina interna. Deixa ela crescer. Pode ser que leve um ano, mas é porque você deixou o teu ninho, como é que fala, a tua zona de conforto, teve que perder tudo. Até tua irmã deu as tuas coisas, deu para outras pessoas, você pegou só uma malinha, está começando a vida própria. Agora você pode ser, não é para falar, tem que agradecer, tem que ter muita gratidão à família que te adotou, muita eterna gratidão, mas agora nós temos que deixar pai, mãe, biológicos e adotivos para sermos nós mesmos. Somente nós vamos cuidar da nossa criança, trabalhando e cuidando da vida, porque os dois, no teu caso, as duas famílias fizeram o seu melhor, no que era, né? Mas enquanto a gente está Não, presa nessa eu dor, contei pra você inconsciente, da boneca, né? Que a minha irmã foi lá e embalou minha boneca pra me mandar junto com as minhas coisas, minha boneca, que ela guardou 35 anos a minha boneca guardada.
Depois de 35 anos, ela resolveu devolver minha boneca. Para mim era um símbolo, né? Porque eu nunca liguei para boneca, só que não era. Só que eu acho que foi uma coisa que o universo, de alguma forma, orientou ela, né? A energia do campo ali, orientou que ela Uhum, desse a boneca para que eu entendesse o que estava acontecendo. uhum, uhum. Pois é. Ivete, querida amada, tá já 10 horas agora. Eu só queria ver assim, é só uma dinâmica, mas veja só quanto pano para manga dá. São coisas pequenas, mas que nós precisamos cuidar da nossa criança. Não adianta esperar ninguém vai entender da mesma cor, da mesma forma, porque só a gente viveu aquela dor naquele momento daquele jeito. Ou pode ser vários episódios, né? Você não é só uma coisa, até os 0 aos 10 anos é muito marcante para as crianças. O 0 aos 7 é feita a programação, mas eu já fiz em muitos lugares treinamento, nos processos Hoffman da paternidade, eles falam até os 13 anos. Outro, TRG fala até os 10 anos, da psicologia normal básica até os 7 anos. Mas é sempre é por ali, sabe? As dores que a criança não tem consciência e que daí tem que engolir, tem que seguir em frente. E isso se reflete na vida financeira, sentimento de abundância financeira. Quando eu não me sinto boa o suficiente, quando eu não me sinto merecedora, como é que eu sei que eu não me sinto merecedora? Quando as coisas não fluem, quando as coisas não vêm, ou quando são muito pesadas, com muito sacrifício. Fala, já estou encerrando também. Falando só nessa questão aí de não merecimento, você falando na idade, e que nem ela colocou ali vergonha, aconteceu uma situação. A gente era muito bobinha como criança, né, na escola, e um dia eu fui prendendo para não ir no banheiro e não fui no banheiro. E aí eu queria acompanhar os outros, não dei conta. Só que aí aí eles foram num comércio lá, sabe? Naquela época era aquelas casas de comércio, não era Do mercado. lixo que a gente falava. Era uma casa de comércio mesmo, que lá encontrava de tudo, para comprar, desde mantimento até um sal, gado, essas coisas. E lá eu acabei fazendo xixi, lá nesse ambiente, assim, no chão. E ali, para mim, aquilo lá foi, assim, uma coisa que eu nunca falei para ninguém. E tem algo que me... E ali todo mundo, né, depois ficou me apelando comigo. Debochando. Você não foi a única. Você não foi a única. Comigo aconteceu, não no boliche, mas na sala de aula, de segurar de não dar conta. Daí de ficar com vergonha. Ó, a Cláudia também, pelo jeito. Né? Muitas crianças aconteceu isso, de segurar na sala de aula, e daí não sei como é que Eu, é hoje em dia. no pré, vergonha que eu tive a professora para ir no banheiro, me dentro da sala de aula. Eu Uhum. tive essa sensação quando eu estava olhando para a Ivete do deboche, ver essa coisa assim, estão debochando da minha cara. Sim, essas coisas, não é só da mãe. Quando eu falei, a minha mãe me chamava de. Porque olha só o que eu fiz Parece que essa até semana. Isso. aliviou, sabe? Porque eu até lembrei, mas nunca assim nessas A diálogos me gente não veio essa acha que questão. que isso interfere tanto, mas E até isso são aliviou. bloqueios. Uhum, são bloqueios. Eu me lembrei de coisas que eu nunca pensei também que fossem importantes. Mas essa semana eu me lembrei é que eu estou fazendo uma terapia aqui com uma colega minha, estamos fazendo umas trocas e tal, ela me ensinando as coisas que ela aprendeu, daí que a gente se dá conta. São pequenas coisas, mas são bloqueios. Eu não mereço, eu não sou boa o suficiente. Saiu tudo. E foi muita coisa que esse menino falava para gente. Vocês vão lembrar de muita coisa. Até amanhã nós vamos fazer mais uma dinâmica. Amanhã eu não vou dar muita teoria, só separar mais alguma coisa aqui. Coisa teórica eu tenho de monte aqui, mas a gente sempre aprende mais. Toda a minha experiência sempre vale mais a prática, a vivência, não é?
sempre é ali que a gente faz as curas mesmo. É, eu sei que a gente não está num campo, a gente não está fazendo uma constelação, mas de alguma forma a Fernanda ficou ligada em mim, não sei como que estou sentindo Isso ainda, Fernanda, são micromovimentos, são micromovimentos sistêmicos aqui. sabe? E uma sensação de cuidado, sabe? Parece que de repente eu quero pegar a Fernanda no colo, sei lá, uma sensação esquisita de cuidado, É que eu sabe? É passei a por tua uma mãe. situação muito forte essa semana, por isso que ela está sentindo. Sabe? De deitar no É, colo, de fazer um carinho e dizer, tá tudo bem, sabe? Não se culpe, tá tudo bem, sabe? uhum. Então uma sensação assim, sabe? Até eu estou falando assim, meu corpo tá mole, sabe? O meu corpo tá quente, quente demais. Até levantei porque tava ali aqui tá friozinho, que eu moro mais no interior, mas Fala assim, é, Cleide, eu sou eu sou a tua menina interna, a tua menina interna. que ficou presa há muitos anos. Eu fico presa há muitos anos. Agora eu posso vir para fora. Agora eu posso vir para fora. Agora eu já posso levantar e ser eu mesmo. Agora eu já posso me levantar e ser eu mesmo. Muito obrigada por olhar para mim. Muito obrigada por olhar para mim. Eu sou a tua mãe, Eu sou sua mãe, teu pai seu pai e a tua criança. e a tua criança. Os três em um dentro de você. Os três em um dentro de você. E somente a nossa mãe e o nosso pai internos Somente a nossa mãe e nossos pais internos podem cuidar da nossa criança. podem cuidar da nossa criança. Já passou. Já passou. Vai ficar tudo bem agora. Vai ficar tudo bem agora. Inspirem, expirem e volte para o aqui e agora. Alguma pergunta, alguma colocação? Então, quando a gente faz o que eu posso Movimentos? chamar de... Oi? Movimentos, a gente chama de movimento Os faz esses sistêmico. movimentos, né? Você, acabei que falei que estava no meu coração, né? Da, Uhum. da minha filha. Quando a gente faz esse tipo de coisa, esse tipo de libertação da criança interior, essa cura da criança interior, automaticamente os nossos filhos são curados, São isso? liberados também. São Claro, liberados porque também. Uhum, os filhos dão tanto pai, eles não sabem falar, mas eles querem carregar pelos pais. Hoje à uhum, tarde eu atendi um caso, era de uma outra situação, mas eu conversava com a mulher, ela começou a conversar comigo essa semana, e sempre na foto do perfil do WhatsApp dela estava uma senhora lá. Daí eu olhei ela ao vivo assim, eu falei, parecido, mas na foto ao vivo era, na imagem, ela era muito mais jovem, mais bonita. Se falar para ela, ela falou, não, é que aquela lá é minha mãe mesmo. Eu falei, como assim? Vai, uma homenagem? Tá bom, é bonitinha há uma homenagem. Porém, o que que ela estava me dizendo? O que que ela revelou para mim? Até a foto do perfil do teu WhatsApp, do Facebook, tudo conta sobre você. A menina quer salvar o papai ou a mamãe. E aí? Tá certo? Dá conta? Uma criança carregar a mãe, a tua filha está presa em se querendo salvar. Ela não sabe falar, ela não tem nem consciência, mas inconscientemente ela está carregando a tua cruz, a tua dor. Para a criança, ela fala assim: mamãe, se eu sofrer igual a senhora sofreu, cara, tem olhos para mim então? A senhora pode me amar um pouquinho mais? Porque você, não, mas eu sou tão grande, sou tão bonita na sociedade, na igreja, eu não estou querendo debochar, é a realidade. A gente faz de tudo para ser uma boa menina. E reprime a verdade lá dentro. Mas nós precisamos encarar assim, foi assim, eu senti raiva, eu senti tristeza. Isso é meu, eu agora vou cuidar disso. E aí nós libertamos os nossos filhos.
Uhum. Libertamos o útero para ter filhos para vir para a vida também, né, dona Fernanda? Para receber e merecer um amor mais saudável, né, dona E Cleide? para e para doar todo o amor que tem dentro da gente, porque é amor demais, né? Os filhos da gente. Uhum. De repente você está guardando um amor aí imenso De dentro de você, que preferência, você doar pode um amor saudável, não um amor doente, saudável, porque isso. isso É por isso que é é bom a gente passar por essas curas para depois, para conseguir né? dar um Senão, amor mais saudável, uhum. né, dona Cláudia também? Uhum. Meninas, beijos no coração de vocês, Beijo. tenham Gratidão. uma boa noite de descanso. Gratidão, Amanhã, gratidão. Tá. Até amanhã amanhã. eu vou fazer uma outra dinâmica aí, tá? Tá. Eu vejo. Dentro dessa bagagem É de para 7 cada uma camadas. convidar mais uma pessoa para participar. Isso, eu É. acho bastante importante. Eu vou ter uma proposta para vocês, para nós trabalhar de verdade. A próxima semana, ou pelo menos 2 semanas consecutivas, uma coisa assim. Hoje é só uma degustação. Você já me conhece, as 4 já me conhecem, mas eu tenho umas coisas bem fortes para nós trabalhar de verdade a mais. 4 encontros daí, beleza? Mas amanhã nós vamos fazer mais uma degustação. Bom descanso e convidem mais gente, tá? Eu vou bater a tecla na lista de transmissão, nos grupos. Beijos. A Beijo. Marli fala que não recebe, Roseli, teus convites. Tem que ver lá. Então, eu vou Marli. ter que dar uma olhada. Eu não sei se ela está na lista de transmissão, pode ser que não, mas eu vou dar uma olhada. Obrigada, então, Então, tá bom. meninas. Até Obrigada a amanhã. você, Tá, gratidão. Deus Até tá, amanhã. abençoe. tchau. Beijo. Tchau.